Nós vamos estar lendo em Isaías, no capítulo 49. Isaías, capítulo 49, eu vou ler a partir do verso 1. Isaías 49, do verso 1. Amém? Fala assim a palavra do Senhor. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Amém? Eu gostaria de estabelecer, antes da gente começar aqui, uma premissa básica para que a gente consiga alinhar aqui os nossos pensamentos. Existe uma mentalidade, e isso é meio que comum, né? Que a mentalidade do reino ela seja meio que o contrário da mentalidade humana. E no reino de Deus, Deus se importa com você se tornar. Já na mente humana, no mundo que a gente convive, as pessoas elas se importam mais em ter. Então Deus se importa que você seja, em você ser, enquanto o mundo se importa em você ter. Quem tem mais, vale mais. Agora Deus ele não se importa muito com o que você tem, ele se importa que você seja. E lançada essa premissa básica, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que você prefere no dia de hoje? Você prefere que Deus ele te dê um milagre ou que ele te coloque num processo? Responde aí para você mesmo. Você prefere de Deus um milagre ou que ele te coloque num processo? Os dois meios são meios através do qual Deus trabalha. São dois meios através do qual Deus ele faz com que você alcance aquilo que você precisa, ou seus objetivos. Só que uma das coisas que é muito comum, principalmente no nosso meio evangélico, eu não falo no meio bíblico, eu falo no meio evangélico, a gente percebe um apelo muito forte ao milagre. Porque o milagre ele é instantâneo, né? Só que o milagre fala a respeito de você ter, enquanto o processo fala a respeito de você ser. Aí tem as músicas, né? Que elas falam o tempo todo de um Deus que te dá, de um Deus que te dá, de um Deus que te dá. Mas dificilmente a gente vai ouvir uma música que fala: você me leva ao deserto pra falar de amor. Normalmente as músicas são: remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz o milagre. Faz, me dá. Deus não remove a pedra você é quem tem que remover. Existem coisas que Deus ele vai proporcionar para você, existem milagres que só Ele pode fazer. Só que por um outro lado tem coisas que só você pode fazer. E nós temos um apelo muito forte para isso, porque quem não quer receber? Falar que está dando de graça enche de gente. Então se nós falamos a respeito de um Deus que ele faz milagres, isso é uma ótima propaganda, é um marketing maravilhoso, para que nós enchamos a igreja de pessoas que estão ali querendo, né? Jesus chega um certo momento do seu ministério, onde ele tem que dar um basta, porque ele entendeu que a multidão que perseguia ele estava interessada no pão e no peixe que ele multiplicava. E ele falou: vocês não estão preparados para o evangelho, vocês não estão preparados para o que vai vir a partir daqui. E aí ele teve que dar um basta naquela multidão, porque eles estavam interessados no milagre, mas ninguém queria o processo. Ninguém queria participar do discipulado. Todo mundo queria o vem a mim, mas ninguém queria jogar a cruz nas costas e seguir. E muitas das vezes a gente entra nessa mesma vertente e a gente se esquece que Deus ele também é um Deus de processos. Ao contrário desse Deus da bandeja que muitas das vezes a gente cresceu ouvindo e muitas das vezes acaba se tornando nossa doutrina pelo fato de que as músicas elas falam mais do que aquilo que a gente lê na palavra, porque a gente ouve muito mais música do que lê a palavra. Então elas acabam fazendo doutrina na nossa cabeça, elas acabam formando a nossa mentalidade em detrimento daquilo que Deus está falando para você. Não que o milagre não seja bom, o milagre tem vezes que ele é necessário, porque não tem o que você fazer. Só que tem momentos que você vai ficar esperando o milagre e o milagre ele não vai vir, porque você está esperando de Deus e Deus está esperando de você. E se você ficar nessa, você vai ficar ali até uma hora você ter uma revelação do céu
que não é Deus que está demorando, é você que está parado demais. Tudo que Deus ele criou com esse ímpeto de prosperar. Tudo que Deus ele fez para evoluir. É natural. A prosperidade, a evolução, tudo isso é natural. O que não é natural é quando você fica estagnado. Isso não é natural. Isso é uma resistência. É uma resistência humana. Né? Algo que nós, pelo fato de nós sermos seres intelectuais, nós acabamos nós mesmos podando a nossa vida, a nossa prosperidade, a nossa evolução, por causa do que eu acho, do que eu penso, do que me falaram, da maneira como eu fui criado, dos ambientes que eu frequento. Só que nós acabamos de ler aqui, na palavra de Deus, que nós somos como flechas polidas, escondidos na aljava do arqueiro. Você tem noção do que Deus está falando a seu respeito? A flecha polida não é uma flecha qualquer. A flecha polida é uma flecha que ela é trabalhada especialmente. A flecha polida é uma flecha diferenciada das demais. Sabe aquela história de guerreiro que você já viu, que você já leu, onde a pessoa ela fala assim: eu vou preparar essa flecha aqui para quando eu chegar naquele meu inimigo mortal, ela vai estar preparada para ele. Essa aqui é a arma especial que eu estou esperando para quando eu pegar ele de jeito. A flecha polida é exatamente para esse momento. É como se o arqueiro ele te preparasse para um momento exato, para uma situação específica. Não é à toa que ele não anda com essa flecha na mão junto com as outras. Ele fala que está escondida na aljava. Não está guardada, está escondida. Está preparada para um momento específico, para a hora exata. Você consegue entender? Que Deus ele te forja, que muitas das vezes você passa por situações desagradáveis, que muitas das vezes você vive uma vida que não é a vida que você queria viver, mas tudo isso faz parte de um processo através do qual Deus está te trabalhando. Que tudo isso faz parte do ministério que Deus está colocando nas suas costas e você não consegue nem enxergar. Porque nós vivemos uma vida desde a partir lá do humanismo, onde a gente nega o sofrimento. Tudo aquilo que dói não é de Deus. Tudo aquilo que me deixa desconfortável não deve ser de Deus. Porque Deus é Deus de bênção, Deus é Deus de milagre, né? Deus é Deus de cura. Mas a própria palavra fala que ele fere e ele também cura. Porque lamentavelmente nós seres humanos nós somos movidos por dor. Então muitas das vezes nós precisamos sentir esse vazio dentro de nós para que nós venhamos a ser preenchidos por ele. Só que está aí uma grande dificuldade de se pregar nos dias de hoje. Porque ninguém quer viver processo. Quando a gente fala a respeito da flecha polida, a gente está falando a respeito de uma arma que o tensionamento dela é que mede a potência do tiro. Quanto mais Deus ele te tensiona, mais potente você vai em busca do alvo. Então muitas das vezes você vive uma situação onde parece que você está estagnado. Você fala: nossa, parece que ao invés de eu evoluir, eu estou andando para trás. Eu estou lutando, eu estou correndo atrás, e ao invés de eu perceber as coisas se movendo, parece que eu estou voltando e tudo está indo. E o que você não percebe é que o passo para trás que você está dando é para tomar impulso para frente. Porque Deus ele precisa te puxar. Ele precisa tensionar essa situação. E quanto mais tenso fica, mais longe você vai. Muitas das vezes é necessário que Deus ele dê uma empurradinha. Porque se depender de nós, a gente fala: não tá bom, mas vai que piora, né? Então deixa do jeito que tá. Eu não vou pagar para ver. Né? A gente conhece a história do povo hebreu lá dentro do Egito. Tava bonito demais. Eles estavam ali sofrendo, mas por eles iam ficar daquele jeito. Aí Deus pega o faraó e fala assim: aperta esse povo aí. E aí na hora que a dor aperta, aí eles clamam ao Senhor. Aí eles se lembram de Deus. Aí eles se lembram da promessa que Deus tinha a respeito deles. Aí eles se lembram que eles eram um povo eleito. Aí eles se lembram que eles eram protegidos do Senhor. Mas até então, estava bom do jeito que estava. Então muitas das vezes Deus precisa apertar o botão para que a gente venha se movimentar de novo. Só que o grande problema é que a gente não aceita, a gente não se submete. Porque a gente fala assim: não deve ser de Deus. Toda essa problemática, toda essa situação, isso aí não deve ser de Deus, não é possível. Eu estou fazendo alguma coisa errada. Não é possível, quanto mais eu oro, pior fica. Quanto mais eu busco, aparece mais problema. E nessa a gente fica tentando
burlar o processo de Deus. Só que o problema é que quanto mais a gente boicota, você boicotar o processo de Deus, é como você trincar o vaso. Uma certa vez, Deus ele se apresenta para Jeremias e fala: vem aqui, Jeremias, que eu vou te mostrar um negócio. E Jeremias chega na janela da casa do oleiro, e ele vê o oleiro pegando um monte de barro, e começa a modelar aquele barro. Aquele barro que era pisado, que não tinha valor nenhum, que não servia para nada. E aí talvez Deus ele podia perguntar: o que você está vendo aí, Jeremias? Estou vendo um monte de barro. Mas aí depende da perspectiva que se vê. Porque se você olhar pelos olhos de quem está de fora, às vezes você fala: é um monte de barro, não vale nada. Sujo. Acha na rua. Só que se você olha pelos olhos do oleiro, ele fala: eu enxergo um vaso. Porque aquele que constrói, ele primeiro tem que ter na sua mente aquilo que ele vai fazer. Ou você pensa que quando um artista ele começa uma pintura, ele fala: eu vou fazer o que der na telha. Ele tem um esboço preparado. Ele sabe aonde tem que terminar aquilo que ele começa. Ele sabe exatamente o que ele quer. Então quando o oleiro ele pega aquele monte de barro e joga em cima da mesa, ele sabe exatamente o que aquilo vai virar. Só que o problema é que a gente não se submete ao processo. E nós, como vasos, o oleiro ainda está trabalhando. E a gente fala: quer saber? Já está bom já. Eu já estou no formato. O oleiro fala: não, pera um pouquinho ainda, eu tenho que te levar para o forno. Você fala: não, que forno o quê? Chega de tanto amassado, chega de tanto sofrimento. Eu já estou preparado. Só que a gente não sabe que a gente ainda está mole. Se o oleiro der uma apertadinha a mais, você já fica disforme. Se alguém que não sabe manipular for te pegar, te quebra. Porque você não está seco ainda, você não está duro, não está pronto. Só que na nossa mente, nós já estamos. Porque a gente já sofreu tanto. Para que sofrer mais ainda? E a gente não sabe que todo esse processo que a gente vive parte de uma finalidade maior de Deus. E pelo fato de que Deus ele não caminha nesse tempo, ele já te vê lá na frente. É por isso que ele não se importa muito quando você está chorando. Sabe, Deus ele não tem filho mimado. Deus ele não é igual eu e você que às vezes o nosso filho está lá fazendo manha e a gente: vem aqui meu filho. Deus ele está te enxergando lá na frente. Deus ele está olhando e falando assim: fica tranquilo que vai valer a pena. Aguenta mais um pouquinho que está chegando. Está faltando isso aqui, ó. Não vale a pena você desperdiçar isso agora. E às vezes você fica que nem Jonas tentando fugir de Deus. E Deus está falando assim: peraí, eu vou te pegar. Está faltando pouca coisa. Eu não vou deixar você parar agora. Às vezes no processo de Deus, o cuidado dele é tanto conosco, que ele mesmo não te deixa sair. Ele te põe no processo e te segura lá. E você tenta correr, você tenta fugir. E aí você cai em histórias como a história de Jonas, tentando fugir daquilo que Deus está querendo fazer. E Deus está falando: pera mais um pouco. Aguenta só mais um pouco. Né? A história de Elias: não aguento mais, Senhor. Eu morri, estou morto. Me deixa quieto aqui. E Deus fala: peraí, Elias. Faz mais isso, isso e isso. A história de Elias era para acabar ele morto ali no deserto, no meio do nada. Um dos maiores profetas que já pisaram nessa terra. Era para morrer desse jeito. Como um homem depressivo, abandonado no nada. Mas não era essa a história que Deus tinha escrito para ele. Quando Elias ele recebe a voz de Deus da última vez, Deus dá para ele as últimas coisas que ele tinha que fazer para acabar a sua missão. Levanta uma pessoa para entrar no seu lugar. Dá um aviso para tal rei, levanta tal pessoa como rei, outra pessoa como rei. Aí finaliza a sua missão. E aí esse homem, que achou que o seu ministério tinha acabado porque as suas forças, o seu sentimento dizia isso. Né? Ele começou a olhar para dentro dele, começou a olhar para o seu emocional abalado. E dentro dele falava: não tem jeito mais não, acabou. Olha a minha situação, que profeta é esse? E a palavra de Deus diz que Elias, ele chega num determinado momento,
E um furacão vem e toma posse de Elias. E ele sobe naquela carruagem de fogo. E deixa um outro profeta, Eliseu, para dar continuidade naquilo que ele começou. Era isso que Deus tinha escrito para ele. Mas o que ele achou é que ele ia morrer ali, no nada, com o ministério pela metade, porque as suas forças tinham acabado. O seu emocional estava abalado. As pessoas não creram na mensagem que ele pregou. Ele se sentiu rejeitado pelos seus. Ele se sentiu afrontado. Mas Deus, ele já escreveu a sua história. E você está colocando o ponto final onde Deus ele ainda está escrevendo. Ah, mas o processo está doendo demais, Júnior. Isso não deve ser de Deus. É porque você ainda não entendeu que nós somos flechas polidas. Você já deve ter percebido que, eu não sei se você já conhece, mas eu conheço pessoas que herdaram uma fortuna. Não sei se você já conheceu pessoalmente pessoas que herdaram uma herança. Ou talvez você já ouviu história de pessoas que ganharam na loteria e acabaram no nada. Quem nunca ouviu uma história dessa? Mas por um outro lado, eu também já ouvi história e muitas. Na verdade, a maioria dos milionários que eu já ouvi a história, eu não conheço nenhum milionário que nunca tenha quebrado. E o que é interessante na história deles é que por mais que eles tenham quebrado, hoje eles ainda são milionários. Talvez hoje mais ricos do que eram antes de quebrar. Porque o herdeiro, ele não passou pelo processo. Ele não sabe o que é plantar e colher. Ele só sabe o que é desfrutar. Mas ele não sabe construir. É por isso que a gente sempre fala, não ouça conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Tem pessoas que gostam de dar conselho, né? O que você construiu? Nada. Então cala a boca. Você quer destruir a vida de mais alguém? Não ouça conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. É por isso que herdeiros normalmente acabam no nada. Porque eles não sabem construir. Eles estão usufruindo de algo que outra pessoa fez. É por isso que pessoas que recebem uma fortuna de repente, muitas das vezes eles terminam pior do que eles eram antes de ter recebido. Porque a mente deles não estava preparada para lidar com isso. Eles não tinham passado pelo processo. Eles não estavam prontos. Agora a pessoa que ela conseguiu construir no dia após dia, no passo a passo, o dia que ela quebrar, ela sabe como ela fez para conseguir chegar onde ela chegou. E ela vai refazer passo a passo e conseguir reconstruir tudo aquilo que ela tinha. Porque o processo, depois de vivido, ele se torna uma metodologia. Depois que você passa pelo processo, você sabe exatamente como viver aquela situação. Você se torna uma autoridade em cima daquilo. Porque você viveu na pele. E você consegue mapear aonde foi que você fez, aonde você errou, que você não precisava ter feito aquilo, aonde foi que você acertou, aonde as coisas começaram a dar certo. Você sabe tudo. Porque você viveu na pele, você foi sofrendo e aprendendo. E tem coisas que é só dessa forma que nós vamos vivenciar em Deus. Porque como eu comecei falando aqui, Deus ele não se importa muito com o tanto que você tem. Até porque o reino de Deus não fala muito a respeito de ganhar. Fala mais a respeito de perder. Quem está disposto a dar mais? O reino de Deus ele fala a respeito de você ser. E uma das histórias que mais conversam com a gente a respeito dessa questão de viver o processo, a primeira, né, a história que aparece na Bíblia de uma forma assim bem desenhada, é a história de Abraão. A história de Abraão fala de Deus, já começa chamando Abraão. Sai da sua terra e do meio da sua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. E o interessante é que a palavra aqui em hebraico é Lesh Lehá. Saia para ti mesmo. Ou seja, quando Deus ele chama Abraão, ele não simplesmente está fazendo um chamado de serviço. Ele não simplesmente está indicando um lugar geográfico. Ele está trazendo Abraão para um nível de superação de si mesmo. Então, de uma forma processual, quando nós entramos no processo de Deus, nós também vivenciamos o milagre. Nós também somos transformados
de uma forma sobrenatural. Você já viu pessoas que mudaram da água para o vinho? Você já conheceu pessoas que você viu elas quando elas estavam no charco de lodo? E depois você viu a transformação na vida da pessoa e você fala, é impossível um negócio desse? É impossível uma pessoa mudar tanto desse jeito? Você já viu isso? A gente fala que são histórias de superação, mas isso também é um milagre. A pessoa ela entrou em um processo e ela conseguiu se transformar. Isso também é um milagre. Isso também é um meio de alcançar um milagre. Conforme eu preguei alguns dias aqui a respeito do temperamento de Pedro, quando se fala a respeito de se tornar, Deus ele exige um posicionamento. Deus ele exige que eu venha me tratar, que eu venha me modificar naquilo que é necessário, que eu venha a me deixar participar daquilo que Deus está me chamando. E uma das coisas mais interessantes que você vai encontrar nas pessoas que viveram o processo das histórias que se conta na Bíblia, é que essas pessoas elas se submeteram ao processo, mesmo sem saber o que ia dar. Porque o chamado de Abraão é sai da sua terra e do meio da sua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Que lugar? Não sei. Só sai da sua terra e da sua parentela. No meio do processo eu vou te mostrar. Então não espere que Deus ele vai te dar um mapa falando tudo o que vai acontecer. Porque se você soubesse tudo que você ia passar para chegar até aqui, você não viria. Você falaria, tô fora. É por isso que Deus ele te fala onde Ele quer que você chegue. Mas Ele não fala qual é o processo através do qual Ele vai te trabalhar. Ele só fala, sai da sua terra e vem. Abandona tudo isso daí que está te prendendo e sai e vem. E no meio do processo, eu vou te guiar. Então o processo de Deus é uma medida de fé, da qual eu simplesmente me entrego, eu me rendo ao chamado de Deus, independente do que vai acontecer. Eu simplesmente confio. Lá em Gênesis 37, no verso 5, a história, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. E José sonhou um sonho. José ele conseguia enxergar, através dos seus sonhos, aonde Deus estava levando ele. Eis que eu tive um sonho, meus irmãos, em que o sol e a lua e as estrelas se curvavam perante mim. Imagina se o sonho de José fosse os seus irmãos jogando ele numa cova, ele sendo vendido, depois ele sendo preso, depois ele sendo acusado injustamente. Ele ia falar, deixa quieto esse negócio aí de estrela me servindo. Deixa eu ficar aqui mesmo. Deixa eu ficar quieto, né? Eu não vou nem contar pra ninguém esse negócio. Isso aí vai dar problema. Você imagina se Deus ele revelasse para você o que você ia viver? Os processos que você ia passar? Se você já está sofrendo só de imaginar o que pode acontecer, imagina você vendo. Só que você pode ter certeza, se você se encontrasse com José, e um dia nós vamos se encontrar com ele, e você chegar e perguntar, José, você passou por poucas e boas, né, cara? Aí você fala assim, me conta um segredo aqui, só entre nós. Valeu a pena? Você pode ter certeza que ele vai falar assim, eu viveria tudo de novo. Sabe por quê? Quando você já chegou no objetivo, vale tanto mais a pena do que as dores que você passou, que você tenha a ousadia e a coragem de dizer, eu viveria tudo de novo 10 vezes, se fosse preciso. Porque você agora experimentou, você sentiu o sabor, você entendeu o quanto os sonhos de Deus, os planos de Deus, eles são muito maiores do que os seus. E se Deus chegasse e te contasse, você falaria, eu não. Acho que você está falando para a pessoa errada. É impossível, eu, do jeito que eu sou, viver tudo isso aí que o senhor está falando. Vivo não. Talvez, se José ele fosse criado na nossa época, José estava aqui, ai meu Deus, por favor, os meus irmãos não gostam de mim, faz eles gostarem de mim, né? Faz eles me aceitarem do jeito que eu sou, muda eles, muda o caráter deles. Talvez José estivesse aqui pedindo um milagre para Deus mudar a vida dos seus irmãos.
Mas você não vai encontrar na Bíblia José nem pedindo para Deus e nem reclamando a respeito do processo que ele vivia. Porque acima de todas as coisas, acima de tudo que esses homens eles tinham na sua cultura, eles tinham um entendimento de quem era Deus. Esse rapaz chamado José, ele tinha um entendimento de que ele fazia parte de uma linhagem escolhida a dedo por Deus. Ei, eu sou filho de Abraão, Isaac e Jacó. Você acha que Deus esqueceu de mim? Você acha que Deus ele está me levando aonde Ele está me levando e eu estou passando por o que eu estou passando à toa? Se na história dos meus pais, dos meus avós, houve um destino, houve um propósito, por que para mim seria diferente? Esses homens eles tinham um conhecimento a respeito de Deus que os diferenciava. José ele não estava pedindo milagre não. Se ele pedisse alguma coisa, seria mais ou menos que nem uma oração de Pedro. Senhor, só nos dá mais resiliência, para que a gente possa pregar muito mais a sua palavra, e ir muito mais longe levando o seu nome. Se ele fosse orar, era tipo isso. Não era, ai Senhor, tá doendo, me tira desse negócio. Me ajuda, me socorre. Não, essa é a nossa oração. Ai, não deixa o inimigo chegar perto de mim. Isso é o que a gente aprende. Lá em Lucas 1, no verso 80, fala a respeito de João Batista. E fala assim: ele crescia em robustez no espírito. Viveu no deserto até o dia de se revelar publicamente a Israel. Você percebe que o deserto ele tem um negócio com Deus, né? O deserto não é lugar de morrer. O deserto é o lugar de passar pelo processo de transformação. O deserto ele não é um lugar onde você acaba a sua história ali. O deserto é um lugar de ser promovido. Cara, olha só o que fala esse versículo. Fala tudo o que a gente está falando até agora. Ele crescia em robustez no espírito e viveu no deserto até o dia de ser revelado publicamente. Nós estamos falando a respeito de alguém com linhagem sacerdotal, que era para ser criado dentro do templo, com as vestes finas, comendo das melhores iguarias que eram oferecidas dentro do templo, como um levita. Mas a palavra de Deus diz que ele cresceu no meio do deserto, vivendo e passando pelo processo. Júnior, mas para que ele estava no deserto? Deus nem tinha chamado ele, nem tinha falado nada ainda. Mas ele estava de prontidão, esperando um momento. Você tem noção do que é isso? Ele se preparava no deserto, aguardando o tempo de ser revelado publicamente a Israel. O nome dele já era conhecido no céu. Só que ele estava escondido na aljava do arqueiro. Ei, eu estou falando de uma flecha polida, de alguém para um tempo específico. O último dos profetas. Você tem noção do que eu estou falando? Isso é ser flecha polida, sendo guardado para o tempo certo. E ele não aguardava ali rolando no Instagram. Ele se preparava para o dia que isso fosse acontecer. Porque uma oportunidade, ela só é oportunidade se você estiver preparado. Porque se você não estiver preparado, então foi um desperdício. Não foi uma oportunidade. E a palavra de Deus diz que ele estava escondido ali no deserto, esperando o momento de ser anunciado publicamente, de aparecer e manifestar, de atingir o seu alvo. Isso é ser flecha polida. Não espere um milagre onde Deus está te colocando em um processo. Tem gente que vai morrer seco, esperando um milagre, sendo que Deus está te ponhando num processo. Deus está exigindo que você passe, que você viva esse processo. E você está querendo um milagre. Eu preciso ter discernimento para ter a compreensão da vida que eu estou vivendo. Se eu não tenho compreensão nem da vida que eu estou vivendo, que dirá do que Deus está fazendo? Se nós somos flechas polidas, nós temos que estar diante daquele que nos lança.
Nós temos que estar compreendendo junto com ele o tempo que ele está vivendo. Lá em Filipenses, no capítulo 3, e no verso 13, Paulo ele fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Por que Paulo ele prossegue para o alvo, ao invés dele prosseguir para o objetivo, ao invés dele prosseguir para o propósito, que é algo muito mais evangélico que isso? Por que ele prossegue para o alvo? Porque ele reconhecia que ele era uma flecha polida. Só vai para o alvo quem é flecha. Quando você reconhece que você é uma flecha polida, você entende, assim como Paulo, que até as frustrações, que até as situações desastrosas que você vive na sua vida, tudo isso compete para o seu bem. Tudo isso compete para que você venha fazer aquilo que está no projeto de Deus, porque Ele já tem a minha história escrita. É por isso que Ele parte para o alvo. Quando você tem esse discernimento de Deus a respeito do objetivo pelo qual você foi forjado, Paulo ele teve um entendimento da parte de Deus. Num dia ele matava crente, e no outro dia ele tentava tirar as pessoas da morte o máximo possível. Ele entendeu que ele tinha uma voz no meio dos gentios. Ele entendeu que ele falava alto no meio do alto escalão. E ele falou: eu vou pregar para os reis e para os imperadores. Então, se eu for preso, até isso vai colaborar para que o projeto de Deus aconteça na minha vida. Porque de que outra forma eu terei acesso aos imperadores? Dessa forma eu terei que comparecer diante dos reis e eu vou ter a oportunidade de falar do nome de Jesus para eles. Então, quando você é uma flecha polida, você entende o porquê você foi trabalhado do jeito que você foi trabalhado. Porque parece até que é um desperdício. Porque você lê a história de Paulo, ele falando assim: eu considero, não que seja, mas ele fala: eu considero como esterco. Eu considero, não que seja, tudo aquilo que eu tenho de conhecimento, antes de eu ter conhecido a Cristo. Não que seja. Porque a maneira como você foi trabalhado, tudo isso compete para fazer com que você acerte o alvo. E toda a estrutura que Paulo ele tinha, mesmo antes dele ser cristão, contribuiu para que ele conseguisse chegar onde ele chegou. Para que ele conseguisse acabar o seu ministério da maneira como ele acabou. A autoridade que ele tinha no meio dos judeus abriu portas para ele. Concedeu oportunidades que, se ele fosse um cristão, simplesmente, ele não teria tido. O fato dele vir de onde ele veio, tudo isso participou para que ele conseguisse acessar o que ele acessou. Quando você é uma flecha polida, você tem um entendimento a respeito de algo que vai além da nossa estrutura humana. Vai além da nossa estrutura humana. Sabe, a gente pensa muito a respeito de ter. Inclusive isso fala... A gente vai lá nos evangelhos, a gente encontra Pedro chamando Jesus e falando assim: Senhor, a gente deixou casa, família, negócio para te servir. O que a gente vai ganhar com isso? Porque até agora não teve salário, não teve nada. O que a gente vai ganhar com esse negócio que a gente está fazendo? Aí Jesus fala para ele assim: aqui, vocês vão ganhar 100 vezes mais. E ainda a vida eterna. Sabe o que eu acho incrível em Jesus? Que Jesus ele respeita o seu nível de consciência. Isso é uma pergunta tola. Essa pergunta de Pedro é uma pergunta tola. Só que esse era o nível de consciência que ele tinha naquela época. Jesus podia falar assim: rapaz, você está preocupado com o que você vai ganhar, deixar de ganhar? Eu estou falando a respeito de reino de Deus, eu estou falando de entregar a sua vida. Mas Jesus respeitou a inteligência que eles tinham naquela época. Só que Jesus ele fala: Pedro, quando você se converter, ajude seus irmãos. Agora ele está falando a respeito de um novo nível de consciência, que eles ainda não tinham acessado.
Só que Jesus ele deixa coisas expressas que só depois de Atos que eles vão conseguir compreender. Aí Jesus fala assim: no reino de Deus, aquele que ganhar, aquele que achar a sua vida, perder lá. E aquele que perder a sua vida, esse a encontrará. Então no reino de Deus não é a respeito do quanto que eu vou ganhar, é do quanto que eu estou disposto a entregar. No reino de Deus, o maior não é aquele que ganha mais, é aquele que entrega mais. Imagina se Jesus fala uma dessa para Pedro, naquele despreparo que ele estava, matava o homem. Só que Jesus ele respeita o nosso nível de consciência. E é interessante que nós precisamos entender a nossa identidade a partir desse pensamento, a partir desse entendimento que Deus ele nos traz. As pessoas elas chegavam para João Batista, filho de Zacarias, e falavam: quem é você? E ele falava: eu sou a voz do que clama no meio do deserto. Eu sou uma profecia viva. Eu não sei se você consegue entender aonde eu estou querendo chegar. Mas por mais que hoje, olhando no espelho, você não consegue enxergar quem você é. Por mais que ainda agora você se olhe e fala: cara, eu vejo um monte de barro. Eu não vejo estrutura, eu não vejo modelo, eu não vejo nada, eu só vejo barro. Só que a palavra de Deus, ela fala assim que ele te tira do charco de lodo e te faz se assentar na roda dos príncipes. É isso que ele faz. Só que para sair do charco de lodo e se assentar na roda dos príncipes, existe um processo aqui nesse meio. Você não vai se assentar lá todo cheio de barro. Só que ele não precisa te falar isso. Você só precisa acreditar naquilo que ele está falando. Júnior, eu só vejo um monte de barro. Não importa o que você está vendo. Importa o que ele está falando. Se ele está falando que você já é um vaso de honra, então você é um vaso de honra. Por mais que você não esteja vivenciando isso hoje, por mais que você não esteja sentindo hoje, por mais que as pessoas não estejam notando hoje, você já é. Porque tudo que ele fala, já é. Por mais que não seja no seu tempo. Mas ele já te olha lá na frente. Vivendo o que você está vivendo hoje. Chorando o que você está chorando hoje. Sofrendo o que você está sofrendo hoje. E respondendo a pergunta que eu fiz. E me respondendo: eu reviveria tudo isso 10 vezes se fosse preciso, se eu soubesse que eu ia chegar onde eu cheguei. Porque quando a gente tem o conhecimento e a verdade a respeito daquilo que Deus ele nos faz, ele nos traz, daquilo que ele tem para nós, fica muito mais fácil de viver. Jesus ele passava no meio de uma tempestade e as pessoas falavam: nossa, esse homem não tem medo de morrer não? Né? As pessoas pegavam a pedra para atacar nele. Falavam: vixe, os discípulos falavam: vixe, agora vai matar. Ele saía passando no meio de todo mundo e ia embora. Estava nem aí. Porque a história que estava escrito a respeito dele falava que ele morria pregado numa cruz. Não falava que tinha tempestade que ia matar. Não falava que ele ia morrer apedrejado. Então quando você conhece o seu destino, você não teme a nada. Quando você sabe quem você é, você sabe para onde você vai. Quando você sabe quem está te lançando, então você tem certeza de acertar no alvo. Você perde o medo de errar. Porque já não é a respeito de você, é a respeito de quem ele quer que você seja. E da próxima vez que alguém perguntar quem é você, fala: eu sou a flecha polida de Isaías 49. As pessoas perguntavam: João, quem é você? E ele falava: eu sou a voz do que clama no meio do deserto. Por que ele falava isso? Porque foi para isso que ele foi chamado. Foi para isso que ele foi levantado. E nós fomos levantados para ser a flecha polida da nossa época. Você foi chamado para ser a flecha polida da sua família. Você foi chamado para ser a flecha polida dessa geração. Você foi forjado para isso. Existem pessoas, existem ministérios que dependem disso. Existem histórias que estão atreladas a você acertar nesse alvo. Mas eu preciso, antes de mais nada, ter esse entendimento. Eu quero fechar lendo aqui de novo, para que você guarde no seu coração. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe, Ele fez menção do meu nome.
Fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão ele me escondeu. Ele me fez como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. É a respeito disso que eu quero que você entenda hoje aqui. Por mais que hoje você ache que você é qualquer um, hoje você acha que você é insignificante, se você conseguisse enxergar, pelo menos ter um vislumbre de tudo aquilo que Deus ele pretende fazer na sua vida, da história que está escrito a respeito de você, talvez seja bom que você nem visse, porque eu acho que você não iria acreditar. Tem coisas que são demais para nossa mente nos dias de hoje, nós não estamos preparados para isso. É por isso que nós precisamos fazer que nem João e entrar nesse deserto, para estar preparados, para na hora que Deus ele falar assim: a quem eu enviarei? Envia a mim. Envia a mim. Ah, Júnior, mas eu me sinto tão despreparado. Quem falou que era para você estar preparado? É o processo que vai te preparar. Você só vai ser preparado no meio do processo. Sabe o que acontece quando você fica trincando o seu vaso toda hora? Você sofre mais ainda. Os 40 dias que é para você atravessar o deserto e chegar na terra prometida se tornam 40 anos. E você fica dando círculo, fica dando voltas desnecessárias. Simplesmente porque você não ouviu a voz daquele que te chamou. O convite de Deus no monte do Senhor, ele se apresenta para o povo hebreu e ele faz um dos convites que, quando a gente tem um entendimento a respeito disso, a gente praticamente entende o evangelho. Moisés, prepara o povo porque eu vou falar com eles. A gente está falando de graça, de um Deus que fala face a face com o seu povo. A lei ainda não tinha sido entregue. Quando eles chegam no monte do Senhor, até ali ninguém tinha morrido. Eles viviam de graça. Eles pecavam do mesmo jeito. Falavam, reclamavam do mesmo jeito. Mas ninguém morria. Eles viviam no tempo de graça. Aí Deus fala: prepara o povo que eu vou falar com eles. Na hora que o povo vê aquele tanto de raio, aquele monte fumegando e tremendo das suas bases até a extremidade, eles falam: Moisés, fala você, porque a gente não vai suportar. Comunica você o que Deus está falando. E Deus ele faz uma proposta. Eu quero fazer de vocês uma nação de reis e sacerdotes. Eu não quero fazer um milagre para vocês. Eu quero fazer de vocês. Eu quero colocar vocês no processo, para que vocês se tornem aquilo que eu escrevi para a vida de vocês. Qual foi a resposta? A resposta que saiu da boca foi positiva, mas aquela que eles deram com o seu comportamento foi totalmente o oposto. Tanto é que eles morreram tudo ali no deserto. Porque eles não estavam interessados na proposta de Deus. Eles não queriam Deus. Eles queriam o que Deus tinha para dar. Eles queriam a terra prometida. Eles queriam sair da dor do Egito e entrar nos benefícios da terra prometida. Era só o que eles queriam. Eles não queriam ser nada. Eles só queriam receber alguma coisa. Então, se você quer sair do deserto, começa a corresponder à expectativa que Deus tem a seu respeito. Como que eu correspondo, Júnior? Através do seu comportamento. Porque aqui todo mundo fala isso aqui. Eu quero ver amanhã, eu quero ver na segunda-feira. Eu quero ver no seu chamado. Eu quero ver na hora que as coisas apertam. Como que você vai responder? O que importa não é o que te acontece, é como você responde ao que te acontece. Eu quero chamar o grupo aqui pra gente